Celebração dos 25 anos desta igreja, podemos dizer que até aqui nos ajudou o Senhor e por isso nós estamos alegres. Muitas coisas boas acontecerem, graças a Deus. Eu não quero pensar nas ruins, porque a maioria foi realmente coisas boas e por isso o nosso coração está cheio de gratidão ao Deus Todo-Poderoso. E o Deus que tem feito até aqui é o Deus que vai continuar a fazer. O irmão quer dizer amém e glorificar o nome do Senhor nosso Deus. É uma alegria muito grande ter conosco o pastor André, ali da nossa igreja em Kirkland, Washington. Ele quis também estar presente para abrilhantar a nossa festa. O irmão Francis não pôde vir, gostaria de vir, mas não pôde. Está impossibilitado, ou estava impossibilitada de vir, mas ele, em vez de uma, trouxe 5 mulheres. Que maravilha! Que são representantes ali da igreja de Washington, Kirkland, e que eu sei que elas também, não só amam o pastor André, mas amam também a nossa irmã Francis, que é uma gracinha, não é? Ela é muito boazinha, não é verdade? Graças a Deus, nós já a conhecemos há alguns anos, não sei quem é que é melhor, se é o pastor André, se é ela, eu acho que eles são diferentes, mas se completam maravilhosamente um ao outro, e é isso mesmo que se pretende, é que a esposa possa completar o marido e o marido possa completar a esposa. Então eu vou convidar o pastor André. Ele é o pregador da noite, ainda é tarde, ele vai começar a pregar agora de tarde, mas eu sei que ele só vai acabar de noite. Então, os irmãos, ficam aí preparados para ouvir a palavra do Senhor com alegria e deixarem que Deus ministre para os vossos corações. É uma alegria ter o nosso presbítero Judson ali de Nagataka no nosso meio, com a sua família. O meu filho também está aí. Ele não pôde vir ontem, mas veio hoje, porque eu o intimei para vir. Não. Ele veio alegremente, de boa vontade, graças a Deus. Um presente muito grande de Deus, os filhos que Deus me deu, e porque Deus dá com abundância, não ficou nos filhos e deu os netos também. E eu me sinto realizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Estou muito feliz com a minha família. Não só a família de sangue, mas também a família espiritual, que é muito grande. Nós temos gente aqui em Denver, temos em Kirkland, temos em Nagataka, temos em Massachusetts. Os irmãos viram daquela multidão que esteve ontem conosco celebrando o Senhor nosso Deus. Então, crescer. Filadélfia crescer, está se expandindo através dos Estados Unidos da América do Norte. Devo orar pelo pastor André e passar o microfone para ele, porque os irmãos, desculpem, o pastor, quando põe o microfone, começa a falar e às vezes não quer acabar, mas os irmãos são relevantes comigo, não é verdade? Muito bem. Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Jacó, estou colocando nas tuas mãos o teu servo, pastor André, para continuares a abençoar, dá aquela unção poderosa para a vida dele, e ministra-me através do teu servo e pelo poder do Espírito Santo, ministra para as nossas vidas, enriquece as nossas almas com a tua palavra. Em nome de Jesus, eu peço e agradeço. Amém. Amém. Quero agradecer o pessoal do som, que vai até deixar uma bateria aqui para mim, caso isso aqui acabe. Eu posso trocar a bateria e continuar falando. Louvado seja o Senhor, como o pastor disse, a irmã Francis manda saudações à igreja e pede desculpas por estar ausente. Ela retornou do Brasil um pouco mais de uma semana atrás, esteve lá com a mãe dela durante 2 semanas. A mãe dela ficou hospitalizada durante 21 dias e foi uma viagem que nós estávamos contando com ela. E é lógico, isso envolve gastos e desregulou um pouco a nossa vida lá, de forma que ela não pôde estar aqui nesta ocasião, mas ela manda saudações à igreja, mandou saudações ao pastor Manuel e à irmã Delina, e quem sabe em breve Deus abrirá uma porta para que nós possamos vir. O meu desejo era estar aqui com a família inteira, porque tanto a minha esposa como os meus filhos
né, tenho um carinho muito grande por esta igreja. Nós, na verdade, saímos daqui, mudamos geograficamente, estamos ausentes fisicamente, né, mas o nosso coração, eu me sinto totalmente à vontade, me sinto bem, me sinto ainda como membro desta igreja, né? Todas as vezes que eu venho aqui, eu tenho total liberdade na casa do pastor, aqui na igreja, né? E isso é bom, né? Eu me sinto sempre em casa e louvo o Senhor, né, pelas oportunidades que tenho de estar aqui. Como mencionei antes, digo mais uma vez, agradeço às irmãs que vieram comigo, me acompanhando, né? Pastor, 5 mulheres e elas não conseguiram ainda suprir a falta que a irmã França me faz. Não tem jeito, né? São coisas diferentes. Nem sei porque eu estou fazendo essa comparação, não tem nem como comparar, né? Mas saiu. Mas louvo ao Senhor, porque, como mencionei antes, né, é uma alegria muito grande o pastor poder ser acompanhado de ovelhas, né? Eu agradeço a Deus também por ter tido a oportunidade de rever, né, o Júnior e a Cris, né, o nosso irmão Elias Braga e a nossa irmã Cristiane, né, que se mudaram um tempo atrás, né, estão aí se readaptando à velha Denbury, né? Aqui nada muda, isso mesmo, né? Amém. Louvado seja o Senhor. A família dela, né, está aqui, então acho que ela sentiu muita falta da família e acabou retornando aqui para Denbury, né? Deus possa abençoar a vida de vocês com muita alegria, né, e honra ter vocês aqui conosco nesta noite. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos um texto muito conhecido, Mateus 11, 28. Eu não costumo questionar a Deus as mensagens que Ele me inspira, que Ele me leva, né, a meditar e a preparar. Paulo disse certa feita que ele não se envergonhava do evangelho que ele pregava, porque era o poder de Deus para a salvação daquele que cria. E eu, conhecendo o poder que a palavra de Deus tem, independente, né, da quantidade que ela já foi pregada e usada, eu creio que a palavra de Deus ela ainda tem poder para salvar aquele que crê. Então, por essa razão, eu nunca questiono quando Deus me leva a um texto tão básico e elementar como Mateus 11, 28. Né? Foi o primeiro versículo que eu aprendi a recitar de cor. Olha, foi difícil, né? E foi o primeiro versículo, né, que eu tomei por base na primeira vez que me foi dada a oportunidade de pregar aqui nesta igreja. E já preguei em várias ocasiões, em vários diferentes lugares, e até hoje o meu coração ainda se aquece quando eu leio esta passagem e começo a meditar. Então vamos ler Mateus 11, 28. Mateus 11, 28, deixa eu localizar aqui. Sim, 28, 29 e 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Senhor Deus e Pai, nós estamos, ó Pai, diante da Tua palavra, e esta palavra nos revela um convite. Ó Pai, nós estamos aqui nesta noite para ouvir, para considerar, para meditar e aplicar esta palavra, Senhor. Ó Pai amado, porventura, se houver entrado alguém aqui cansado, sentindo opressão, que através desta palavra e da ação do Teu Espírito Santo, que já se faz presente, que possa haver alívio, que possa haver descanso. Que nesta noite nós venhamos a escolher o Senhor. Que nós possamos, meu Pai, nos aproximar de Ti com um coração sincero, contrito. Que nós venhamos, ó Pai, diante de Ti, despido, meu Pai, de toda falsidade, de toda pretensão, de toda hipocrisia. Ó Pai, que nós possamos verdadeiramente ter um encontro real e verdadeiro com o Senhor. Meu Pai, nós sabemos, nós entendemos e também sentimos que o Senhor está aqui neste lugar. Meu Pai, nós sabemos, ó Pai, que o Senhor cuida, vela
pela tua igreja, aquela que foi comprada pelo sangue do Cordeiro. Sabemos, ó Pai, que o Senhor está aqui e está atento, ó Deus, à necessidade de cada alma. Eu não conheço, está além das minhas capacidades e habilidades, mas eu creio no Senhor. Ó Pai amado, eu espero no Senhor, ó Deus, para que todos que aqui estão possam receber a porção que lhes cabe. Aquilo que foi designado no céu para cada alma possa ser entregue nesta noite. Nós repreendemos, meu Pai, qualquer ação do maligno, do inimigo que tenta impedir o teu povo de ser abençoado. Nós repreendemos todo espírito, ó Pai, que vem para atormentar, para distrair, para causar, meu Deus, a distração aqui neste lugar. Nós repreendemos em nome do Senhor Jesus, que a partir de agora, todo o ouvido seja apresentado em sacrifício ao Senhor. Meu Pai amado, que a mente, o coração, a alma estejam preparados e sejam apresentados ao Senhor, meu Pai, como sacrifício, ó Pai, para que o Senhor possa operar aquilo que o Senhor intencionou, aquilo que o Senhor preparou para nós. Opera, ó Deus, em nome de Jesus oramos. Amém. E tome o seu assento. Eu acho fascinante as Escrituras pela sua simplicidade. É lógico, nós poderíamos relatar aqui algumas passagens complexas, difícil de entender, algumas passagens que necessitaria um certo tempo e nos aprofundarmos em algumas questões teológicas, mas no seu todo, no geral, a Bíblia é um livro extremamente simples. Deus, ele veio convidar a humanidade. Deus, ele veio para salvar, para solucionar o problema da humanidade. E este convite que nós lemos em Mateus 11, 28, não foi o primeiro convite, não foi a primeira vez que Jesus se apresenta e convida as pessoas para se achegarem a Deus. E o que nós estamos lendo aqui, como eu disse, não pretendo expandir nem delongar muito, mas ele, diante de uma multidão, ele faz este convite, este apelo: todos que estão cansados e oprimidos, venham até mim, e eu aliviarei esta opressão e este cansaço. Não precisamos muito de interpretação, porque é relativamente simples. Está cansado? Está sentindo opressão? A solução é Jesus Cristo. É nos achegarmos até Ele, porque Ele, pelo que parece, já está esperando. Ele já está pronto para aliviar. Ele não é o tipo daquela pessoa que fica atrasando as coisas, que fica adiando as coisas. Quando Ele vem, Ele já está pronto. Quando Ele pensa em fazer, Ele já realizou. E quando Ele diz, vinde a mim, Ele já está totalmente preparado, habilitado para fazer aquilo que Ele está prometendo. Quando nós nos colocamos a meditar nas promessas e nas palavras que Deus nos deu, nós temos que entender que Deus é eterno, que aquilo que Ele falou que Ele vai fazer já está feito. Não se realizou na minha vida, não se realizou na tua vida, mas se saiu da boca de Deus, já é um decreto. Já é algo já consumado. Não, Ele não vai ainda se preparar para fazer. Já está feito. Então, quando Ele diz, vinde a mim, Ele já está te esperando. Ele já chegou aqui na terra preparado para realizar a obra dEle. Ele está neste lugar, aqui nesta noite. Talvez você não veio preparado para ser aliviado. Talvez você veio preparado para mascarar o seu cansaço e a sua opressão. Talvez você entrou aqui nesta noite dissimulando a sua crise existencial, aquilo que está dentro de você. Não, vou botar um sorriso, vou botar uma roupa bonita, vou pentear o cabelo, vou passar um perfume, vou pegar a minha Bíblia e vou para a casa do Senhor. Mas Ele sabe como você entrou aqui nesta noite. Ele conhece a tua estrutura. Ele sabe da sua dificuldade. Para Ele todas as coisas estão nus e patentes. Tudo está claro diante de Deus. E mesmo assim, Ele nos ama
e vem em nosso socorro. É por isso que é bom servir a este Deus. É por isso que é bom conhecer a este Deus. E o convite, ele faz o convite da seguinte forma: vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos. Primeira consideração aqui. Ele não está tratando de dois grupos de pessoas, os cansados e os oprimidos. Trata-se do mesmo grupo. São pessoas cansadas e oprimidas. Todos nós experimentamos cansaço e todos nós experimentamos opressão. É o mesmo grupo. Pode variar de intensidade, mas a qualidade é a mesma. Todos nós, como seres humanos, nós nos cansamos e sofremos opressão. O cansaço, a expressão usada, que nós lemos como cansaço, ela é uma palavra comum e ela expressa um cansaço que é resultado de um esforço, de um trabalho. Você trabalha, você cansa. Você corre, você cansa. Você faz uma atividade física, você cansa. É uma palavra simples, cansaço. Mas é lógico que Jesus ele não veio para te dar descanso físico. Para isso tem cama. Para isso tem água morna para você relaxar. Para isso tem Advil PM, quando o negócio está feio, limpou muita casa, cortou muita grama, está com um corpo que não pode nem encostar. Aí tomou Advil PM. Jesus não veio para tratar desse cansaço, mas ele veio para tratar de um outro cansaço que não existe remédio na face da terra. Ele veio para fazer aquilo que os médicos não podem fazer, aquilo que a psicologia, a psicanálise pode fazer. Ele veio para realizar uma obra que nenhum homem tem a habilidade, a capacidade de fazer. Tem a pretensão. Tem muitos pretensiosos, tem muitos arrogantes, tem muitas pessoas prepotentes que acham que podem resolver problemas dessa natureza. Mas só existe um, Jesus Cristo de Nazaré. O cansaço que ele menciona aqui, embora tenha usado uma palavra comum do dia a dia, todo judeu sabia de que ele estava falando, mas ele estava revelando uma verdade espiritual. Este cansaço fala de um cansaço existencial. Que é um cansaço existencial? É algo que está dentro do nosso ser, no profundo da alma. É o esforço que nós fazemos para nós sermos quem deveríamos ser. Veja bem, Deus fez o homem lá no Éden e o fez de forma perfeita. O fez para executar uma tarefa, designou este ser, esta criatura, para ser a imagem e a semelhança do Criador. Lhe deu todas as condições para que assim fosse. Mas o que aconteceu? Os irmãos sabem, não preciso entrar no detalhe. Desde então, desde este dia, o ser humano, ele luta para ser quem deveria ser e não consegue. Ele cansa, porque ele não consegue se satisfazer. Há dentro de nós uma urgência de sermos satisfeitos. Só vamos ser satisfeitos quando nós formos quem devemos ser. A questão de satisfação não está no ter. Já entenderam tudo? Por quê? Porque o mundo nos diz que temos que ter. Já desvia a nossa atenção, já não é mais o ser que ocupa o nosso tempo, mas agora é o ter. E nesta ansiedade de ter, nós trabalhamos fisicamente e também mentalmente, psicologicamente, emocionalmente. É um esforço contínuo para sermos felizes e realizados. Quando nós trabalhamos o nosso físico, nós suamos, né? Vamos trabalhando, vamos suando, vai havendo aquela fadiga muscular, até o ponto que nós estamos realmente cansados e temos que parar. Existencialmente,
acontece algo semelhante. A nossa alma, o nosso ser começa a suar, começa a cansar, e é uma fadiga. E quando essa fadiga bate, nós sentimos um cansaço existencial. A nossa mente começa a ser ocupada de dúvidas, ansiedades, incertezas, crises. Outra expressão é opressão. A opressão fala de uma carga que é colocada. No original, a palavra denota você carregar um animal ou uma pessoa. Há algumas traduções que diz sobrecarregados. Sim, de uma certa forma, mas sobrecarregado pode ser uma escolha sua. Você se sobrecarregou. Opressão não. Quando nós falamos oprimido, significa que alguém impôs uma pressão. Você está oprimido. Ninguém se oprime. Nós somos oprimidos por alguém. É uma ação passiva. Alguém pôs sobre nós uma pressão, fomos oprimidos. Então, sim, podemos usar a palavra sobrecarregado se entendermos que foi alguém que nos sobrecarregou. Foi uma carga posta sobre nós. E como eu disse, não existem dois grupos de pessoas, mas trata-se de um grupo só, que enfrentam problemas em duas frentes. Uma pessoal, ativa, nós, com o nosso esforço, com o nosso desejo de sermos realizados. E olha, isso, o desejo de crescer, o desejo de prevalecer, o desejo de dominar, o desejo de prosperar, é algo inerente ao ser humano, está dentro de mim, está dentro de você, e foi o próprio Deus que colocou. Porque Ele criou o homem para multiplicar, encher a terra, dominá-la e sujeitá-la. O problema é que o pecado tira a nossa visão, a nossa percepção, a nossa sensibilidade, a nossa sintonia com o Criador, e nós começamos a bagunçar tudo e fazer tudo da forma errada. Mas fomos criados para isso. Fomos criados para sermos a expressão da glória de Deus em meio à criação. A coroa fala de glória, coroa fala de autoridade. Nós somos a coroa da criação. O problema é que fazemos da maneira errada. Pois bem, vamos voltar aqui à opressão. Opressão é uma carga imposta por outrem. Uma outra pessoa, outras pessoas, um grupo de pessoas. Essa não está necessariamente nas nossas mãos. E não temos como fugir, porque vivemos em sociedade, vivemos em igreja, vivemos em escola, vivemos em vizinhança, vivemos em família. Nós nos relacionamos com outras pessoas. Estamos debaixo da autoridade de outras pessoas, estamos acima de outras pessoas. De um lado e de outro estamos cercados de pessoas, e elas têm influência sobre a nossa vida. Ninguém é totalmente independente, nem tente ser, porque precisamos uns dos outros. Temos que aprender a relacionar uns com os outros e não podemos fugir a esta regra. Ninguém consegue. E se dá mal aquele que pensa que não precisa do outro. E por este contexto, por esta estrutura social, nós estamos passivos de sermos sobrecarregados ou oprimidos. Quando Jesus trouxe essa palavra ao povo judeu, eles viviam basicamente 3 formas de opressão. Eles estavam dominados pelo Império Romano. Havia uma opressão política social. Os romanos, apesar de darem alguma liberdade para os judeus, eles não eram totalmente livres. Eles tinham que obedecer às leis judaicas e tinham que obedecer às leis romanas. Algumas coisas entravam em choque, e eles tinham que constantemente estar ali juggling, tentando administrar essa vida política social. Eles enfrentavam também a opressão religiosa por parte dos fariseus e dos saduceus e dos líderes religiosos da época, que era imposto a cada um deles uma prática
de vida, um estilo de vida, que segundo Jesus, nem mesmo os próprios líderes faziam. E eles tinham que, de alguma forma, cumprirem com essas ordenanças. Havia também uma outra forma de opressão, que era a opressão financeira econômica. Haviam os cobradores de impostos, haviam os publicanos, que na sua maioria eram judeus, que eram contratados pelo Império Romano para taxarem o povo judeu, para cobrarem imposto. Naquela época não tinha IRS, naquela época não tinha formulário de imposto de renda. Naquela época, quem calculava o seu imposto de renda era o publicano. Não era você que dizia, eu ganhei tanto, eu vou dar tanto, está aqui, tantos por cento. Não. Publicano botava o pé na porta da sua casa, olhava e dizia, você deve tanto ao Império Romano. É por isso que Zaqueu, quando converteu, ele diz, olha, se eu causei dano a alguém, pagarei 4 vezes mais, porque tinha causado. Os publicanos eram conhecidos por extorquir dinheiro. Por quê? Eles já ganhavam do Império Romano para ser cobrador de imposto. Lá, sei lá, ganhava $1.000 por semana para cobrar imposto. Só que eles chegavam lá, olhavam, segundo César, você tem que pagar 30 denários. Ele não falava, ele pensava, né? 30, 60. Mas 60 denários. Mas por quê? 60 denários, senão chamam agora a guarda e eles vão pegar tudo seu. Então ele pegava 30, que era o que o governo exigia, o império exigia, e embolsava 30. Comum, prática comum. Então havia essas formas de opressão. Mas também não era disso que Jesus estava falando. Ele não estava simplesmente... Ele não veio como uma solução política, social e nem religiosa. Isso é pouco para Jesus. Ele veio para aliviar uma outra forma de opressão. Coisas que não envolvem dinheiro, coisas que não envolvem prática religiosa, coisas que não envolvem deveres civis. Muitos de nós nos cansamos em nossa caminhada. Muitos de nós somos oprimidos em nossa caminhada. Muitos de nós trazemos feridas que foram causadas por outras pessoas. Muitos de nós carregamos traumas que foram causados por outras pessoas. Cansaço foi escolha nossa. Cansaço, consciente ou inconscientemente, escolha nossa. Problema pessoal de cada um. Opressão foi alguém que causou. Foi uma carga que foi colocada sobre nós, que não era nossa. Foi uma atitude, uma escolha de outra pessoa que causou esta transferência de culpa, de carga para a minha vida, para a sua vida. E lá vamos nós, lidando com os nossos problemas pessoais e carregando uma carga que alguém colocou sobre os nossos ombros. E vamos caminhando e vamos tentando vencer a vida no peito, na raça. Vamos procurando aqui e ali alguma coisa que alivia. E olha, não vão faltar propagandas, não vão faltar ofertas de alívios, de formas de você lidar com a sua vida, e livros, e tantas coisas, tantos movimentos por aí, tantos centros de tratamento e recuperação, e aqui e ali. É o homem tentando solucionar o seu problema, separado de Deus. Às vezes até coloca um Deus no meio, mas Deus não tem voz ativa. O nome dele está lá. A proposta sugere que realmente Deus está no negócio. Mas nós vamos ver de onde vem o alívio. Nessa passagem que nós lemos, Jesus, olha irmãos, eu não conheço a Bíblia toda, eu não sei tudo sobre teologia, mas me ajuda aqui. Houve
alguma promessa que Deus haja feito, que Ele não cumpriu? Houve alguma proposta da parte do Eterno, que Ele foi incapaz de cumprir? Em alguma ocasião, Jesus tentou manipular as pessoas, oferecendo algo que Ele, na verdade, não queria dar? Se Ele disse que Ele tem o poder de aliviar, se Ele sugeriu esta ideia, é porque Ele tem. E Ele faz, e Ele vai fazer. Amém? Não há necessidade. Eu vejo o crente com a cara lá embaixo. Quando dá um sorriso, dá vontade de falar, não ri não, irmão. Porque ele faz tanta força para sorrir. Não é uma expressão pura, simples e voluntária, espontânea de alegria. Ele não está sentindo a alegria do Senhor. Ele está tentando botar uma máscara de crente feliz, espiritual, que está bem com Deus. Jesus não veio, vida abundante é vida abundante. Não é vida aparentemente abundante, desculpa. Então, ele veio e faz esse convite. Vinde a mim. Estão cansados? Estão oprimidos? Vinde a mim e eu vos aliviarei. Ele continua dizendo: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma. O que é descanso? É o oposto de cansaço. Você cansou, agora você descansa. Você faz uma reversão do seu estado. Estava cansado, você dormiu e acordou mais cansado, não é assim? Geralmente é, né? Você dorme cansado, quando você acorda está mais cansado ainda. Vontade de trabalhar zero. Mais ou menos assim. Mas descanso é a reversão deste estado de cansado. E ele diz, olha, eu vos darei descanso. Eu vou reverter este estado. O estado é um estado crônico, como eu disse, não tem remédio. O cansaço físico, as coisas de ordem física, irmãos, temos ótimos hospitais, médicos e psicólogos. Agora, coisas do espírito, da alma, só quem toca lá é Deus. Então ele diz, olha, está com a alma cansada? Alma aflita? Alma desesperada? Eu dou descanso, eu vou reverter essa situação. Eu vou tirar este cansaço. Esta é a promessa, esta é a proposta que ele está fazendo aqui, e é claro, lhes darei descanso. Não tem necessidade, você veio até mim, não saia cansado. O que ele diz? Tomai o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso. É possível encontrar descanso? É possível nós revertermos este quadro, deste cansaço existencial, desta falta de alegria, de prazer com a vida? É possível nós entrarmos na casa do Senhor com o espírito pesado, rancoroso, e sairmos alegres, saltitantes? A Bíblia fala que na presença do Senhor, como é que é? Essa também, de pensar no outro. Vamos ter que prender a mente do pregador. Joaquim gosta dessa passagem. Vem cá, Joaquim. Da tristeza, salto de alegria. Sempre que eu lembro dessa passagem, eu lembro do irmão Joaquim. Na presença do Senhor, até a tristeza pula, salta, da cambalhota de alegria. Isso é porque para a gente treinar e fingir essas coisas? Não, é para a gente sentir essas coisas. No momento está tudo ruim ao seu redor. Não tem dinheiro no banco,
Os filhos estão passando, tá doente, está com problema na escola, está não sei o quê, e está você pulando de alegria. Mas é a alegria do Senhor. Não é que você está celebrando a sua situação, mas é uma confiança inabalável no Deus da providência. Confiança, fé, produz paz, tranquilidade. Mas ele fala o seguinte: tomai o meu jugo e aprendei de mim e... Um pouquinho de português. É uma conjunção coordenativa aditiva. Não fique impressionado não, porque eu peguei no dicionário. Google hoje faz tudo. Português era minha matéria fraco. Nossa. Mas eu gosto. Porque para nós interpretarmos uma frase, um texto, você tem que entender um pouquinho de português. Então tem que ir lá e tem que pesquisar por que essa palavra está aqui, o que ela está fazendo aqui, tem alguma função sintática. Tem. É uma conjunção coordenativa aditiva, ou seja, ela adiciona sentido, a oração que segue o e, ela adiciona sentido à oração anterior. Ela está conectando as duas orações. O que nós lemos? Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, adicionou alguma coisa. Tomai o jugo, aprendei e... Olha a sequência. Adicionou mais uma coisa. Ou seja, o descanso, ele é um resultado da primeira oração, da segunda oração. Vamos entender um pouco a questão do jugo. O que é um jugo? O que é um jugo? O jugo é um negócio usado nos animais que puxavam o arado, a canga. Tá? Se põe sobre o pescoço do animal, geralmente 2, às vezes 4, 8 pares de animais. Punha-se esta canga, este jugo, para o animal puxar uma carga, um fardo. Então entenda aqui uma coisa. Nós estamos numa caminhada puxando um fardo debaixo de um jugo. Para nós é difícil entendermos, mas quem estava ouvindo a Jesus, não todos, mas alguns entenderam essa ilustração. Tomai o meu jugo e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Na frente diz que o meu jugo é suave e meu fardo é leve. Então ele estava fazendo uma comparação. Se ele diz que o jugo dele é suave e o fardo é leve, nós podemos deduzir que ele estava dizendo que o jugo que eles estavam vivendo não era suave e nem o fardo era leve. Ele propõe aqui uma troca. Ele propõe uma mudança. Sem mudança, continua da mesma forma. Simples. Não estou dizendo que o evangelho é simples. Tem gente que não quer mudar, mas quer que as coisas mudem. Tem gente que não quer mudar o pensamento, não quer mudar a atitude, não quer mudar a forma de se relacionar com a esposa, com o marido, com o filho, com o pastor, com o professor, com o patrão, mas quer que tudo muda. Isso gera cansaço, irmão. O crente entrar na igreja, é por isso que tem muita igreja, por aí, que está cheia de gente frustrada, porque promete coisas que vêm do homem e não da palavra de Deus. Promete bênçãos que só vêm quando nós estamos na presença de Deus. Não vem de qualquer forma. Jugo pesado. Eu digo jugo que não é suave e o fardo pesado. Jesus diz, olha, daqui. Eu tenho algo diferente para você. Quer mudar? Você quer descanso? Quero sim, Senhor Jesus. Me dá esse jugo aqui. Me dá esse fardo aqui. Isso é o que o mundo colocou sobre você. Isso daí é o que a natureza humana tem colocado sobre você.
Este fardo não foi meu pai que fez. Este fardo que você anda carregando, não, meu pai nunca intencionou isso para vocês. Me dá este fardo aqui. E este jugo, isso foi o mundo que pôs sobre você. É a humanidade que te diz que você tem que ter. Tira. Agora, algumas pessoas pregam, eu já preguei isso, né? Mas estava meditando sobre essa passagem. Não, que Jesus pega o seu fardo e carrega o seu fardo. Não, não carrega fardo nenhum. Carrega fardo de ninguém. O que ele faz com esse fardo? Põe nos pés da cruz. Porque a obra dele já está consumada. Essa ideia de que Jesus está carregando o seu pecado, está carregando o seu fardo, não carrega mais nada. Toda mudança acontece ao pé da cruz. Nós temos que ir lá na cruz. Temos que parar a nossa caminhada. É uma outra coisa que tenho combatido. É uma ideia perniciosa, destrutiva, de que Deus é um Deus que fica lá de cima jogando bênção na cabeça das pessoas. As pessoas fazendo aquilo que bem entende, não param um minuto, não tem um minuto para abrir a Bíblia, não tem 2 minutos para dobrar o joelho e quer ser abençoado. Como se Deus agora fosse um pai inconsequente, esbanjador, que tivesse sentado no trono com um saco de bênção e... jogando bênção na cabeça dos outros. Perdoando o pecado, a pessoa peca e continua pecando. Não, Deus perdoa. Deus é amor. Até onde eu sei, o pai que ama, corrige o filho. Até o ser humano falível, ele entende essa verdade, ou por instinto ou não, ele age dessa forma. O filho fez alguma coisa, meu filho não é assim, ensina. Agora, de onde tem essa ideia? Do inferno, de que Deus agora não se preocupa mais com o seu pecado. O amor dele cobre tudo. Não, Deus não cobre pecado, ele perdoa o pecado. É bem diferente. A tentativa de cobrir pecado foi no Antigo Testamento. E foi uma coisa consciente de Deus para adiar a obra dele. Mas ele não queria cobrir para o resto da vida. Não, vamos cobrir. Cobre. Ops, ninguém viu, cobre. Não, ele vem para solucionar problema. Ele não vem passar metiolate. Ele não vem para dar advil. Ele vem para fazer uma cirurgia e solucionar o problema da humanidade de uma vez por todas. Este é o Deus que nós servimos. Um Deus de soluções. Um Deus de transformação. Aí o que acontece? Está lá o camarada, o jugo, ele chega para Jesus. Jesus olha para ele com aquele olhar de compaixão. Não foi para isso que eu te criei. Isso nunca esteve nos planos do Pai. Me dá esse negócio. Não faça mais isso. Chega. Eu vim aqui para tirar este fardo. Quando nós entregamos ao Senhor, nos pés da cruz, nosso fardo, deixamos Ele tirar o nosso jugo. Ele diz o seguinte: tomai o meu jugo. Você não é livre pelo sangue da cruz para caminhar sozinho neste mundo, fazendo o que bem entende. Acho que não poderia estar mais claro do que é nesta passagem, esta verdade. Você foi chamado para trocar a sua condição de criatura caída, falida, pela posição de filho, príncipe e sacerdote. Você não é livre para ser um João ninguém. Você é livre para ser filho do Deus Altíssimo. Uma nova identidade. E ele diz o seguinte: tomai o meu... Tem jugo? Tem jugo no cristianismo? Que absurdo! Jugo no cristianismo, no evangelho da graça, tem jugo? Tem. Tem.
mas é para o seu bem e a sua proteção. O jugo era para quê mesmo? Para puxar. E o jugo, ele acoplava 2 ou pares de animais. Você pode puxar sozinho se quiser. Você pode caminhar sozinho se quiser. Deus te deu o livre-arbítrio e Ele nunca vai usurpar o teu direito de escolher. Pode. Agora veja bem, Jesus precisa de jugo? Ele precisa de jugo? Como é que ele diz, tomai o meu jugo? Ele precisa de jugo? Mas o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o Criador, sustentador de todas as coisas, Ele vem e se coloca ao nosso lado e fala, entra aqui comigo no jugo. Tem crente que não se abaixa, tem crente que não se curva, tem crente que não se prostra, porque se acha bom demais. E o rei, ele se curva e diz, entra aqui. Entra comigo neste jugo. Você não vai puxar o seu fardo sozinho. Agora uma coisa interessante. Quando era necessário trocar um animal da junta, deixava sempre um animal mais experiente. Nunca trocava se fosse uma junta de 8 bois, por exemplo. Não colocava dois animais novos no mesmo jugo. Colocava sempre um animal experiente e um animal inexperiente, neófito. Por quê? Porque o experiente já sabia o que tinha que fazer. O novo era cheio de vigor, cheio de força, mas nunca puxou uma junta, um fardo. Então, é assim, não é? Ó, viu? Nasci na cidade, mas eu sei umas coisinhas assim de Globo Rural. Quem lidera a junta? Ou melhor, a junta, né? O jugo. Quem você acha? Você está num jugo com Jesus. Finalmente você entendeu que você tem que estar no jugo com Jesus. Você vai lá, se dobra, ô mestre, muito obrigado. Agora, quem que vai? É por isso que ele diz, aprendei de mim, que sou manso e humilde. Deixa eu começar pela humildade. Não que eu estou sugerindo que haja problema aqui na igreja de humildade. Hoje não posso nem falar que isso acontece na minha igreja, porque tem gente na minha igreja aqui. Isso é uma coisa comum dos pastores. Isso não acontece aqui, acontece lá na minha igreja. Hoje eu não posso falar porque tem gente aqui. Tem umas irmãs lá, não posso nem falar isso. Tratar da humildade. A humildade, ela fala da maneira que nós nos vemos a nós próprios. Aquilo que pensamos acerca de nós. Falta de humildade é quando nós achamos que somos mais do que aquilo que nós realmente somos, que valemos mais do que realmente valemos. E a primeira coisa que nós temos que entender e fazer é olhar no espelho. Não no espelho, mas na palavra de Deus, que é o espelho da alma. Lá nós temos um encontro com o nosso verdadeiro eu. Sem você se deparar com a palavra, com a verdade, fica difícil você entender quem você é. Está aí um grande problema da igreja atual. Os crentes não leem a palavra de Deus. Ficam se enchendo de filosofias, de idealismo, de propostas puramente humanas, se enchem dessas mensagens humanistas e enche o peito, se despe de toda forma de humildade. Acham que são os melhores. Começam a apontar dedo e criticar todo mundo.
Primeira coisa, saber quem nós somos. O que nós pensamos a nosso respeito. E não é só pensar, não é só sentir, não é só saber. É lidar. Lidar com aquilo que nós somos. Entendemos quem nós somos? Vamos aprender a lidar com isso agora. Mansidão. A mansidão já é como nós vemos os outros e como nós vamos tratar os outros. Nós temos que ser humildes para saber quem nós somos. E temos que ter mansidão para entendermos quem são os outros. Quem são as pessoas que nos cercam, que fazem parte da nossa vida. Nós temos que aprender isso, irmãos. Na igreja, no lar, no trabalho, na nossa comunidade de amigos, nós temos que aprender a relacionar. E só podemos relacionar uns com os outros quando nós sabemos exatamente quem nós somos. E sabemos lidar com quem a outra pessoa é e vivermos. Agora, isso só é possível. Não adianta você ler livro de autoajuda, não adianta. Isso se torna possível quando eu estou no jugo com Jesus, porque é Ele que ensina. Não, irmão, agora não, faz isso não, peraí. Olha, não, vem cá, dá atenção aqui para mim. O problema é que nós estamos no jugo com Jesus, e quando alguma coisa acontece que não é da nossa vontade, nós deixamos o jugo de lado e resolvemos no peito e na marra. Mas tínhamos que... Estamos ou não estamos no jugo com Jesus? Seria ótimo, olha, faça essa oração: Senhor, amarra, dá um nó, põe corrente, cadeado. Mas Ele não faz isso porque Ele nos deu livre-arbítrio. Mas se fosse possível, Senhor, tira meu livre-arbítrio. Não me deixa sair desse jugo, Senhor, porque toda vez que eu saio para o meu prejuízo. Todas as vezes, Senhor, que eu resisto a Tua instrução, todas as vezes que eu fujo dos Teus planos, é para o meu prejuízo. Tira, Senhor, me amarra nesse jugo, põe corrente, cabo de aço, o que for, mas não me deixa eu sair daqui, não. Temos que orar assim. O que ele diz? Se nós estivermos num jogo com Jesus e aprendermos humildade e aprendermos mansidão, qual o resultado? Descanso. Aquele peso que a gente vem puxando há tanto tempo, sozinho, tudo porque não queremos entrar no jugo, primeiramente deixar, e lá no pé da cruz, falar: Senhor, está pesado. Confessar ao Senhor as suas fraquezas, as suas debilidades, os seus problemas, as suas mágoas, deixar tudo lá no pé da cruz. Falar: Senhor, tira esse jugo, porque eu não aguento, não suporto mais este jugo, só tem me levado cada vez mais longe de Ti, mais lugares mais tenebrosos, terríveis. Eu quero outra vida para mim. Eu quero caminhar em outra direção, de outra forma. Eu quero mudança na minha vida. É muito fácil orar para mudar. Muda as leis migratórias, muda as regras econômicas, muda não sei o quê, muda o meu marido, muda a minha mulher, muda o pastor, muda. Mas não mexe em mim não, porque eu estou bom demais. Não vai mudar nada se não mudar primeiro aqui dentro. A primeira mudança, e a maior, tem que ser aqui dentro. É eu com o meu Deus. O resto vem com o tempo, na caminhada, no jugo com Jesus. Nós vamos aprendendo com Ele e o descanso vai chegando. Fique de pé em nome do Senhor Jesus. Eu não sei se você já se prostrou durante a mensagem, mas eu gostaria de te convidar neste momento a fechar os seus olhos e fazer um exame da sua vida. Talvez você já é crente há algum tempo, talvez você tem pouco tempo de crente, talvez você nem crente é ainda. Mas a verdade é que nós, neste mundo, nós com muita facilidade adquirimos um peso que não foi Deus que nos deu. Ou foi nós que escolhemos, ou alguém que impôs
nas nossas vidas. É uma carga que de maneira alguma veio da parte de Deus. Mas nesta noite Jesus está aqui. Nesta noite nós podemos visitar a cruz. Nesta noite nós podemos partir, quebrar essas correntes, esta carga que está amarrada em nós e deixá-la nos pés da cruz. Você pode levar ela para casa novamente, você pode caminhar puxando essa carga, o tempo que você quiser, mas Deus está te dando uma oportunidade para hoje, neste momento, deixar aos pés da cruz. E Ele faz um outro convite: tome o meu jugo, eu estou aqui e eu quero caminhar com você. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos entendendo uma verdade de ordem espiritual que tem um grande impacto na nossa vida, no nosso dia a dia, naquilo que nós somos, da maneira que vivemos. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós estamos nos aproximando, ó Pai, do Senhor e aos pés da cruz. Nós queremos confessar, meu Pai, que as coisas não vão bem, que nós não estamos vivendo o Evangelho, nós estamos vivendo a vida que fomos chamados para viver. Ó Pai, nós entendemos, Senhor, que devido às escolhas que temos feito ou que outras pessoas têm feito ao nosso redor, tem nos causado, Senhor, traumas, tem, ó Pai, nos causado dores, feridas, tem deixado marcas profundas, e nós temos, meu Deus, carregado estas coisas conosco, Senhor. Aonde vamos, essas coisas nos pesam, essas coisas roubam a nossa alegria. Todas as vezes que elas vêm à nossa mente, Senhor, ó Pai, mas nós sentimos, meu Deus, um pesar, nós sentimos, meu Deus, uma dor, um remorso, meu Pai. São coisas, meu Deus, que nós temos carregado conosco, Senhor, uma urgência de ter mais coisas. Meu Pai, nós somos ensinados pelo mundo, o jugo do mundo, Senhor Deus, nos escraviza de tal forma, ó Pai amado, que nós não temos tempo para nada, não temos tempo para o Senhor, não temos tempo para os nossos filhos, para os nossos cônjuges. Meu Pai, nós estamos, meu Deus, vivendo tempos, meu Pai, ó Pai, muito difíceis, meu Deus, para a família, para a igreja, meu Pai, porque a sociedade tem nos imposto, meu Pai, um schedule terrível, tenebroso, aonde nós não temos, meu Pai, mais prazer em estar tranquilos em casa, não temos mais prazer de ler, de orar, porque são tantas coisas que nós temos que fazer. Isso não vem, ó Pai, da Tua parte, mas nos é imposto, ó Pai. Mas nesta noite, Senhor, todas estas coisas e muito mais, ó Pai, nós queremos tirar, ó Pai, dos nossos ombros. Meu Pai, nós não queremos continuar a carregar, meu Deus, este fardo pesado, mas queremos deixar ao pé da cruz. Ó Pai, nós nos curvamos, nós nos dobramos, nos prostramos ao Teu lado. Ó Pai, nós nos encaixamos debaixo do Teu jugo, Senhor. Queremos caminhar com o Senhor. Ó Pai, nós queremos ir, meu Deus, debaixo, ó Pai, da instrução, do ensino do Senhor. Queremos ser conduzidos pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Ó Pai, nós queremos, meu Deus, estar, meu Deus, com esse jugo suave. Ó Pai, para que nós possamos, meu Deus, puxar o nosso leve fardo. Meu Pai, em nome de Jesus, ó Deus, eu oro, meu Deus, pelo Teu povo, Senhor. Oro pelas pessoas que estão aqui, Senhor, porque eu sei que nesta noite algumas pessoas estão recebendo o alívio do Senhor. Meu Pai amado, esta mensagem não veio, meu Deus, em vão, mas é porque almas estavam aflitas e desesperadas, Senhor. Meu Pai amado, nós entendemos que o Teu Espírito Santo está neste lugar, Senhor, e está ajudando, Senhor Deus, ó Pai amado, as pessoas, meu Deus, a se conduzirem até o pé da cruz. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o inimigo, meu Pai, que está, meu Deus, ao redor, buscando, Deus, ó Pai amado, oportunidade contra o Teu povo, contra os Teus filhos, ó Pai amado, que ele não venha, meu Deus, novamente impor jugo, ó Pai, não venha impor carga sobre o ombro dos Teus filhos, meu Pai, para que nós possamos experimentar descanso, para que nós possamos viver vida abundante, Senhor. Ó Pai amado, eu oro e decreto, ó meu Deus, sobre a Tua igreja, ó Pai, sobre homens e mulheres, sobre jovens, sobre adolescentes que estão aqui nesta noite, Senhor. Pai amado, decreto sobre a vida deles a bênção do Senhor, o Teu descanso, o Teu alívio, Senhor. Pai amado, não há necessidade para buscar, meu Deus,
em drogas, não há necessidade para buscar, meu Deus, sexo ilícito, pornografia, meu Pai, não há necessidade, Senhor Deus, de se colocar, meu Deus, debaixo, meu Pai, da opressão, Senhor Deus, para adquirir, meu Deus, coisas de ordem material, porque o Senhor, meu Pai, é o abençoador, porque o Senhor é o provedor, porque quando nós buscamos o reino de Deus e a sua justiça em primeiro lugar, as outras coisas o Senhor acrescenta, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que este espírito de engano e de mentira, que fica latindo nos ouvidos dos teus filhos, venha se calar em nome do Senhor Jesus Cristo. Meu Pai amado, nós queremos dar, meu Deus, ó Pai amado, queremos, ó Pai, colocar sobre a vida dos teus filhos, ó Pai, o espírito de discernimento, Senhor, ó Pai amado, para que possam se conduzir sabiamente e não venham ser enganados, não venham ser ludibriados, não venham ser conduzidos ao erro e ao engano, em nome do Senhor Jesus, porque sobre nós repousa o Espírito da paz, do alívio e do descanso. Nós oramos a Ti, ó Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Louvado seja o Senhor. Louvado